Salve, rapaziada! Bem-vindos novamente ao canal Chuchu Jogador. Para hoje vocês conferirem um vídeo que eu considero muito importante para você que quer entrar nesse MMORPG que é o Skylore, também para você aí que parou e quer voltar, e para você que está jogando o Skylore. Por quê? Porque nesse vídeo hoje a gente vai abordar aí como era o jogo Skylore e aonde ele vai, como que está atualmente, né, o jogo, e quais são as futuras atualizações e o que se pode esperar do jogo, e decidir se vale a pena ou não jogar. Perfeito? O jogo, pessoal, para quem não sabe, eu vou deixar aí rolando de fundo um vídeo de como era esse jogo, num vídeo que eu acho que era conta de 2017. Tá bem antigo, quando estava em desenvolvimento. Esse jogo eu acho que começou a ser desenvolvido depois de 2010, parece 2012, que teve a primeira notícia. Não me recordo bem, tá bem? Esse jogo atualmente é da iGrind, né? iGrind. E distribuída pela Titulon hoje, tá bem? E esse jogo, a empresa iGrind é a mesma que produziu e tá aí ativa até hoje, depois de 13 anos, se não me engano, 13 anos ou mais, o jogo do WS, o War Spear, né? É um jogo aí com um gráfico um pouco mais old school, mas um jogo bem conceituado aí na comunidade, tá bem? Então veio aí depois o Skylore, tá bem? Falando de Skylore, se vocês procurarem aí nas plataformas, disponível em iOS para mobile, né? Em iOS e Android, e é um jogo totalmente em português, tá bem? Bem legal, e tem uma história, uma lore do jogo bem bacana para você. Além disso, pessoal, vocês podem conferir que o visual aí, eu vou deixar sempre rolando todos os mapas, o meu boneco aí vai ficar andando pelos mapas de jogo, de fundo, vocês podem conferir. E eu também quero que você confira aí como é o áudio do jogo, dá uma conferida aí. Bem legal o áudio também, né? O áudio do jogo é bem legal, assim como o visual. O audiovisual desse jogo, para mim, é fantástico. Eu, particularmente, gosto muito. E para você entender mais de Skylore, como que ele tá, como ele foi, ele depois, em 2020, lá no final de 2019 para 2020, teve uns beta fechado, até para a comunidade russa. Depois teve um beta, um alfa, né? Fechado, depois um alfa aberto. Eu já participei ali do alfa, foi em 2020. E depois teve um beta fechado e depois teve o beta aberto. O beta aberto começou em setembro de 2020, pessoal, tá bem? E em setembro de 2020, até o momento, mais não resetou. O beta ficou até menos de um ano atrás, mais ou menos uns 10 meses atrás, tá bem? O jogo, para você que não sabe, vai completar um ano agora, acho que em novembro, tá bem? De lançamento do jogo. O jogo já é antigo, mas em novembro vai completar um ano e teve muita mudança aí, como vocês vão notar durante o vídeo, tá bem? O jogo, pessoal, eu não considero pay to win o jogo não tem nada no jogo, pode procurar em tudo o jogo, não tem nada que você consiga comprar com cash que os outros não consigam. Não sei se eu me expressei bem, pera lá. Você pode ter tudo no jogo, independente se você gasta dinheiro ou não. É isso que eu tô a falar, tá bem? Mas o pessoal considera ele pay to fast. Você pode comprar um pouco de recurso tal, para você avançar no jogo, tá bem? Mas para você chegar lá, de um dia pro outro, chegar no nível máximo do jogo, sinceramente, por cima aí você vai gastar uns 20 mil reais, tá bem? Então ninguém é louco, mas já viu o pessoal aí, eu jogo há muito tempo, jogo há 3 anos de jogo, desde o 2020, final de 2020 aí, vai inteirar 3 anos que eu jogo, e tem uma comunidade BR que ainda joga, que tá aí desde as antigas, e a gente demorou muito tempo aí para chegar, e recentemente, não faz muito tempo que eu cheguei no nível máximo com o personagem meu, 34, e tem gente aí investindo, chega em 6 meses, na média eu acho que você vai levar aí entre 1 ano e um pouquinho mais de 1 ano, tá bem? Se você for free aí, se comprar o passo, alguma coisinha aí que não é tão caro, você vai agilizar. Outra coisa importante do jogo, como eu disse, para reforçar que ele não é pay to win, e é importante destacar que ele é sem automático, não tem automático dentro do jogo, isso é uma coisa bem legal, comparado com os outros jogos. Vocês vão ver também que ela é diferente, questão de evolução, mas basicamente ele é focado muito na parte estética, né? Você tem muitos pacotes que você pode comprar de ponto de recurso e vem skin normalmente, e tem o passe também. Tá bem? O passe de batalha, como diz aí, tá custando acho que entre 25 e 29 reais.
E aí você também no final sempre tem recursos ali, uns buffzinhos de recurso e também algumas coisinhas e no final é skin, tá bem? Então é foco muito na skin também, como vocês vão ver aí também no o pessoal chama de guarda-roupa, né? Onde você pode ter todas o perfil aí, a parte estética do seu personagem. Tá bem? Agora vamos entender como funciona o jogo aí no geral para você que está indeciso, que vai começar no jogo, tá bem? Basicamente, o jogo tem 5 classes, né? Vocês vão conferir aí, vou deixar aí para vocês conferirem o assassino, tá bem? Não vou entrar em detalhes, tá bem? É uma classe muito boa aí para X1 aí, tem um escape bem legal, invisibilidade e tal, tem um dano legal, um dano alto. Tem também o Mago, que tem bastante dano em grupo e tem um dano legal também, tem muito escape, é uma classe bem versátil. É uma classe um pouco mais fácil para quem está iniciando, porque ela é bem mais versátil, né? No começo ela é um pouco mais forte, mas assim, mais fácil de jogar, né? No final ela já é mais equilibrada comparado com as outras, tá? O Alquimista, que no começo é um pouquinho mais difícil de upar por ser um suporte, né? Tem mais skill de cura, mas para morrer é bem difícil, nível alto. Praticamente ninguém sola essa classe, pessoal, tá bem? Depois vamos falar do Hunter, que é o arqueiro, o caçador, né? Para mim é a classe que tem mais dano no jogo, dá o dano single, né? Tem muito dano e tem alguns controles, usa pet, é legal também de jogar, assim como as demais classes. E a classe de suporte aí que é essencial num combate em grupo, tem bastante controle e faz muita diferença no PVP, no GVG, que é o tanque. Tá bem? É uma classe bem legal. É difícil de upar, por quê? Porque não tem dano, pessoal, tá bom? Isso aí só para vocês entenderem a questão da classe. A questão de raça, as coisas, pessoal, não influencia em nada no jogo, tá bem? Vamos agora falar do sistema de level, só para vocês entenderem rapidinho. Para você subir o nível do personagem hoje, basicamente não é igual aos outros, você vai farmando e pega XP, pessoal, tá bom? Ele é a base assim, você tem que upar o equipamento e os talentos do personagem. É assim que você upa. Então você pega recurso, upa talento, equipamento, você vai lá dando level up, você vai... que mais dá pra fazer? Aprimorando, que era o antigo encantar o equipamento, né? Já mais 3, mais 4, mais 5, coisa assim. E também você combina ele, passa ele de raridade, né? Vai subindo de raridade e vai chegando até uma raridade lendária, que ainda não chegou no jogo, mas atualmente tá no épico, tá bem? E o nível máximo no jogo é 34 atualmente, tá bem? Pra você chegar em 34, aí como eu disse, frisão aí é mais de um ano, tá bem, pessoal? E é importante no jogo que o sistema de farm dele, como já disse, que você não pega XP. E para você farmar no jogo, ele é muito baseado nas missões do jogo, pessoal. Não é igual aos outros jogos, assim, que você farma os mobs, um monte lá e boa. Aqui não, você tem que fazer as missões. Também você pode pegar recursos aí, a fonte maior de recursos, né, as missões aí que você tem no jogo, tem bastante para você fazerem, diárias, de boss e tudo mais também. E também você, nesses farm normal, você pode pegar uns contratos, umas áreas de farm exclusiva do seu personagem, que lá também você pega uma boa quantidade de recursos, tá bem? Não é aquele como diz antigamente, você fazia aquele grind, né? Que é nos mobs lá ficava farmando, e isso também impede de o pessoal meter muito bot. Você não vai encontrar bot no jogo aqui praticamente, porque o pessoal metia bot para ficar farmando. Aqui não tem vantagem de ter bot também, porque também tem um sistema de controle de fadiga que ajuda a controlar isso. Uns gostam, outros não, mas eu gosto porque isso impede de ter bot no jogo, tá bem? Outro destaque desse jogo, pessoal, que vocês têm que levar em conta é que o jogo é coletivo, pessoal. É um jogo que é muito mais fácil de jogar ele em grupo, em coletivo, em guilda, etc e tal, do que jogar solo. Você tem mais vantagens, né? Por exemplo, vamos falar da guilda aqui. Se você joga numa guilda, pessoal, vocês têm lá as raids da guilda, depois você vai evoluindo, vai liberando raids, atualmente são 3, e essas raids dão um recurso para você, também de skin, só recurso, nada de coisa exclusiva, arma, essas coisas, é skin e recurso, tá bem? Além disso, a guilda pode proporcionar para vocês buffs, que ajuda muito no farm aí, ou nos combates que vocês foram fazer, GVG, PVP, e essas outras coisas, né, dentro do jogo aí, a área PvE e PVP do jogo, tá bem? Além daí, você tem vai chegar aí agora no final do mês a questão das guerras com premiação, então a guilda também vai fazer diferencial, né? Você vai ter aí uns pontos aí de quem se classificar bem, umas moedas que vocês podem gastar numa loja exclusiva que vai liberar aí dentro da guilda com as moedas exclusivas para você comprar a parte cosmética, skin, toda essa parte.
e também a parte, provavelmente, recursos, né? Que é a base aí do jogo, tá bem? E essa parte da guilda, né? Também nessa parte de coletividade, a gente vai ver aí que tem alguns esquemas de partidas, né? Temos aí arena dentro do jogo, que essas arenas proporcionam baús que podem vir armas para você equipar aí, que dão características de combate PVP. E também os baús de ouro. Você tem a Dungeons também, que é bem legal, que é um sistema. Essa parte da arena é um sistema aí que você joga combate em 3x3, né? Contra outros grupos, né? Dentro do jogo. É um combate PVP. Tem a Dungeon, que é como fosse uma dungeon, uma masmorra aí coletiva, que no final tem um boss que vocês matam também, para pegar baús aí com outro tipo de recurso, conhecimento. E também tem mais um sistema que é o Battle Royale, né? Que é aquele que sobrar um ganha, um time, que se for que seja no final. Também que também te dá recursos aí que você vai avançando. Igual a Liga da Arena, que eu não comentei, mas na Arena também você vai avançando, vai completando a liga, vai pegando recursos lá, tá bem? E também vão lançar aí, provavelmente vai chegar o antigo campo de batalha, bicho, é bem legal. Onde antigamente era assim, era 8x8, entrava e tinha um boss no meio e todo mundo se matava. Era bem divertido, também era bem legal e ali era um combate forte onde valia o nível ali, tá bem, pessoal? Era um negócio louco, hein, cara? Eu gostava muito. E daí na área PVP e GVG, vocês vão encontrar aí, pessoal, na parte PV do jogo, tem as grutas, tal, tudo mais, os mapas aí. E tem um boss mundial também que você pode farmar recursos, é bem legal de fazer. E também tem a área PVP, PVE. É uma área que você pode farmar, que é PVE, mas você está suscetível a sofrer, né? Kill aí dos outros personagens, porque é uma área que o pessoal pode abrir o PK, né? O cara pode te matar ali abrindo o PVP e pode tanto combater vocês quanto combater os mobs do jogo. Isso tem no jogo, é uma coisa que é legal pra mim, é divertido. Você tem uma área aí que é tanto PV, até podia ser maior, mas vão expandir isso, a gente vai ver aí já mais pra frente, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só destacar alguns pontos positivos para você aí, para concluir essa parte e entrar nas atualizações, tá bem? Que vai chegar aí. A parte positiva para mim é que o jogo não tem áudio, tá em português. Questão de audiovisual do jogo, para mim, é muito bom. A parte da jogabilidade, para mim, é fantástica. É um jogo aí 2D isométrico, ISO, né? Tá em formato 2D aí, não sei como, acho que para mim é isométrico, né? E tem uma jogabilidade boa, né? E para mim não é pay to win o jogo, não tem nada que você compre no jogo que é só com dinheiro. Então você pode jogar diferente do War Spear, que ele é um pouco, não sei, estou sendo gentil, mas ele é pay to win. Tem coisa que só consegue com dinheiro, então aqui não tem isso. Até o momento espero que não apareça nada disso, tá bem? E a questão de classes é bem equilibrada, pessoal. Todas as classes têm vantagens e desvantagens e o jogo é bem equilibrado. Não tem aquela classe quebrada lá que só joga com ela. Então isso para mim é muito importante dentro do jogo. Todas conseguem se combater e tal. Tem umas classes e outras que destacam em cima da outra porque não é counter, mas no geral é uma parte bem equilibrada. E o foco do jogo, como comentei aí, é a questão o foco deles assim tem muita coisa estética dentro do jogo, tá ligado? Então é legal que não tem, favorece aí o jogo não ser pay to win. Bem, a galera investe bastante nessa parte de estética, né? Como vocês viram aí, tal, dentro do jogo, né? Como eu já comentei, reforçando que o sistema de combate para mim é bem legal aí, de você fazer combates em grupo aí, GVG, PVP, é bem divertido, que todas as classes faz diferença dentro do jogo, tá bem? Parte negativa, pessoal, o servidor ainda é pequeno. O que isso quer dizer? Que às vezes dá uns lag dentro do jogo aí e tal. Depende do aparelho também, ele consome aí mais de 1 GB, se eu não me engano. Mas para mim até que não laga tanto, mas tem outras pessoas que acabam lagando aí, tem um delayzinho também. Mas no geral eu acho muito, para mim tá aceitável, tá bem? Mas o servidor aí não tem, talvez vindo o servidor teste aí também, que a gente vai comentar já, talvez isso melhore. Também a parte ruim aí, que no final, no começo do jogo, pessoal, avança bem legal, tem bastante coisa para fazer, bastante missões, bastante história, e no final acaba ficando um pouco repetitivo, tá bem? Por quê? Porque acaba essa parte da história e você acaba fazendo missões diárias, tal, só acumulando recurso, né? Não tem como você evoluir mais. Então isso que o pessoal tá querendo desenvolver aí, tá vindo essas novidades, atualizações,
para suprir essa parte do endgame, principalmente aí, para a gente ter, gente que já é nível forte, ter mais coisas para fazer. Mas atualmente aí, depois você vai chegando num ponto, vai ficando bem repetitivo, tem gente que acaba desanimando aí, porque fica só fazendo missão, tal, essas coisas. Mas vai de cada um. Eu tô aí ainda firme, né? Tem muita gente ainda que tá firme e forte. Outra parte complicadinha, que tem gente que gosta ou não, eu particularmente é neutro. Que é assim, você vai ficando forte, mas tem mapas que limitam o nível. Talvez você é 34, mas tem mapa que é nível 20. Seus status vão ficar de nível 20. O que isso quer dizer? Que você fica equilibrado com todo mundo, você não consegue ser um overpower. Tem alguns mapas que você consegue, conta o nível, mas na maioria dentro do mapa, num GVG, às vezes num PVP, é limitado o nível. Ainda vocês têm vantagem, mas é mais equilibrado. Isso favorece um pouco o equilíbrio do jogo. Tem quem goste, tem quem não goste. Depois se tira as suas próprias conclusões. Essa é a parte negativa. Então vamos comentar rapidinho agora, rapidinho não, tem bastante coisa aqui das futuras atualizações. Depois, pessoal, eu faço um detalhado aí tanto das atualizações, e para você aí que quer entender melhor a mecânica do jogo, também vou fazer um vídeo especial aí para vocês entenderem. Futuramente, já tá para chegar aí, já vamos falar já do final do mês agora, daqui para a próxima semana é a Guerra GVG com premiação, tá bem? Vai chegar já no final do mês de setembro essa atualização, vai ter lá um sistema de medalha para o seu personagem marcar que vocês ganharam o GVG, esteticamente, né? Além das moedas lá para você gastar numa loja exclusiva, lá para você comprar skin de arma que tem no jogo, skin de roupa, e também acho que provavelmente recursos e algumas outras coisas para facilitar o progresso aí, os pergaminhos e tudo mais. Tá bem legal e favorece aí o pessoal jogar um GVG, tá bem? E também futuramente, não agora, vão arrumar as regras aí do GVG e vai vir umas novas arenas, umas coisas aí para fazer em GVG, um grupo que vai valer o nível máximo do personagem. E provavelmente vai vir junto com o Battlefield, que não chegou ainda, que é o campo de batalha, tá bom? Só para reforçar que algumas atualizações aí do jogo já foram implementadas, tá bem? Como customização de aparência, que eles prometeram, tá aí. Vocês podem conferir customização de aparência. Tem algumas coisas aí também, se vocês notarem que tem algumas coisas de algumas lojas exclusivas, né, dentro do jogo aí. Algumas coisas que vieram, eles prometeram no roadmap antigo e estão concluindo. Agora, mensalmente, sempre estão a lançar aí atualizações, tá vindo com mais constância, tá bem legal aí para quem quer curtir o jogo, tá bem? Lançaram também aí Sky Pass aí, tá com uma aparência melhor comparado ao que tinha, ficou bem mais legal, né? E também, brevemente, eu acho que para esse ano já deve chegar aí também o servidor teste, pra gente que faz conteúdo, para testar as builds, o que for dentro do jogo, facilita muito. Hoje é complicado upar um personagem para testar todas as magias, eu não consigo fazer isso. Agora, com esse servidor teste, vai ficar muito mais fácil ajudar testar para quem desenvolve conteúdo, tanto para evoluir o jogo, ver o que funciona, o que não funciona, vai ficar bem melhor, tá bem? Já para outubro vai chegar aí, então se preparem, o evento de Halloween, e eles comentaram que vai ser o evento, o maior evento que teve em Skylore vai ser esse evento de Halloween, vai ser monstro, tá bem? Também lembrando que no final do ano tem evento de Natal, tá bem? Esse evento de Halloween vai ser, lembra aquele sistema que teve do outro boss de fogo lá? Qual que era o nome? O Brasa. Vai ser alguma coisa disso. Vai ter um boss mundial no mapa, vai dar os recursos exclusivos, consumíveis, skin, etc. e tal. Tá bem? E também futuramente pretendem deixar permanente isso no jogo também, para ficar mais constante, tá bom? Como disse, prepare que vai ser um evento monstro de grande, tá bom? Uma coisa que vai chegar também que eles prometeram é que você é nível forte, pegou equipamentos nível 20, vai ficando forte aí. Aí vão lançar aí, lembra dos equipamentos temperados que tinha, que dava endurecimento? Vai voltar isso num sistema diferente. Então você chegou lá num equipamento, você vai catar umas moedas, aí como fosse a parte de reforja. Umas moedas, um item, o que for que seja, que vai usar para você endurecer o equipamento, fazer a têmpera, né? Endurecer o equipamento e nisso ele vai ficar, dá mais maestria, dá mais poder e tudo mais, tá bem? Então isso vai ser, comentaram que vai ser um recurso um pouco mais restrito, mais raro de pegar, mas se você juntar o recurso,
você vai conseguir melhorar a arma. Eu acho que vai ser legal, vai dar uma exclusividade. Você pode fazer em todos os equipamentos. Não precisa mais pegar o equipamento temperado e upar. Agora você pode transformar seu equipamento em temperado, tá bem? Vocês podem conferir aí sempre. Vou tentando deixar de fundo, tá bom? Que mais? Vai entrar também aí, acho que para outubro, a parte do boss mundial novo que vão lançar, que é na parte do Caminho do Sem Rosto. O Caminho do Sem Rosto são grutas, né, pessoal? Como tem a Adamantina, Kreg, a Caverna Cristal, são áreas PVP, PVE, né, a parte de farm e PVP, e lá no final sempre tem um boss, né? Então, tem 3 boss atualmente, né, que é o Roedor, o Baladrog e a Decaira, e vão colocar mais uma aí na Gruta do Sem Rosto. Não sei se vão criar mais um andar ou vão colocar no segundo andar. Eu acho que vão criar mais um andar, tá bem? Outra coisinha rápida aí que vai ficar e facilitar para quem tá aí, para são melhorias dentro do jogo, é a parte de slot. Vão colocar uma troca rápida de equipamentos, não sei como vai funcionar ainda, que não deram detalhes, e também de build, de skill, tanto build de equipamento. Então você vai clicar, vai setar lá, montar, e não precisa ficar resetando, só basicamente você vai clicar e trocar, são coisas legais. Pessoal, tem isso e tem muito mais outras coisas pequenas dentro do jogo, além do balanceamento constante de classes, algumas outras coisas que ele menciona, tem no fórum, vou deixar o link também aí, tanto do nosso Discord quanto do Skylore também. Tentei resumir, mas eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande aí, mas está bem completo para você que está indeciso. E com tudo isso que eu disse aí, vê aí, avalia com calma, e você que também já joga, você que não quer, vê outros vídeos do canal e avalia se compensa ou não. Vale a pena continuar, vale a pena jogar Skylore? Pensa aí e deixa seu comentário aí e fala conosco aí para ver o que você acha do jogo, compartilha a sua opinião com a galera aí, tá bem? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like e nos vemos no próximo vídeo.